Bom dia, irmãos. Hoje vamos estar estudando na nossa escola dominical a lição Avivamento segundo as Escrituras, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 22, de 1 a 20, que fala de um personagem, de um servo do Senhor no passado, que começou a reinar em Judá, Jerusalém, novo, e começou a buscar as coisas do Senhor novo, sem conhecê-la. Ele sucedeu o pai dele, que foi um Amon, um rei mau, o avô, que foi o pior rei de Judá, de Jerusalém, de Israel, até comparado aos piores reis dos povos pagãos naquela época, que fez coisa abominável. Mas ele, Josias, perseverou em seguir o Senhor, mesmo sem conhecer a palavra do Senhor. A palavra daquele tempo, o livro sagrado, os pergaminhos, estava esquecido, desapareceu. E aqui há um avivamento, atitudes que levaram a esse avivamento. O amor, a perseverança, o temor, o respeito, e acima de valorizar tudo aquilo que estava contido nos pergaminhos. Vamos dar alguns exemplos na palavra do Senhor, como também nas nossas vidas, né? O primeiro exemplo, para ter um avivamento, tem que ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, reconhecer aquilo que está errado, reconhecer, ser humilde de reconhecer, pedir perdão e botar em prática as verdades. Quando um irmão é posto de disciplina na igreja, ele fica um tempo afastado da comunhão, e quando ele quer voltar, se ele se arrependeu verdadeiramente, ele pede de novo a reconciliação com a igreja. Primeiramente tem que ser com o Senhor. Agora, se ele voltar do mesmo modo que ele saiu e não tiver um arrependimento, não tem como ter mudança. Essa mudança começa de dentro do nosso coração para fora e não de fora para dentro. A nossa atitude tem que ser uma atitude realmente de arrependimento. Quando um dia nós, como cristãos, tomamos uma decisão ao lado de Cristo, nosso Salvador, houve uma mudança de comportamento, de atitudes. Começamos a ver nossos pecados e pedir perdão, tomar atitude àqueles que nós fizemos mal, pedir desculpa, perdão. Se nós devemos alguma coisa à sociedade, como tributo, pagamento, há uma mudança de pagar essas coisas erradas, e aquilo que nós fizemos de errado, consertar de acordo com a vontade de Deus, para a honra e glória dele. Se quando nós convertemos não houve essa mudança, eu acho que realmente não houve uma conversão, é uma emoção. Porque o verdadeiro cristão, quando se converte, quando uma pessoa se converte ao lado de Cristo Jesus, há uma mudança radical. Primeiramente, bate aquele primeiro amor que para que explodir nossos corações, e queremos anunciar as boas novas para todo mundo. Cada vez mais se queremos comer a palavra de Deus, falando assim, comer ela todo dia, queremos orar todo dia, todo momento, e isso é uma mudança quando um homem carnal, quando um homem sem Cristo se converte ao Senhor. Infelizmente esse amor vai apagando. Não era para acontecer, mas vai apagando pelas circunstâncias do mundo, onde nós, como cristãos, muitas vezes se envolvendo em coisas erradas, e vai se esfriando esse primeiro amor. Como no Salmo 73 de Asaf, ele fala que quando ele contemplou o mundo, as pessoas, o ímpio, tinha tudo de bom e de melhor, mas quando ele olhou para o final dessas vidas,
das pessoas, desses ímpios, viu o destino deles. Mas quando ele olhou de novo para o Senhor, ele viu realmente bom é o Senhor com Israel, bom o Senhor com a sua igreja, bom o Senhor com o Carlinho, com o Manel, com o Jorge, todos os seus servos que pertencem a ele. E como ele é bom, quando nós valorizamos a palavra dele, como nós damos ouvido o que ele tem de dizer. Quando Josué começou a reinar, conduziu o povo de Israel, lá, ele falou para Josué, vamos ler lá na carta de Josué, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, fala assim, 8, 9, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor fala para Josué para não se apartar desse livro. Mas se apartar, vai ter consequências graves, como está acontecendo hoje, nessa época da igreja, tantas coisas que nós temos feito fora da vontade de Deus. E vemos aqui na palavra de Deus, nesse estudo, do avivamento segundo as Escrituras, como tem essa mudança, como tem esse avivamento, como aconteceu esse avivamento, como houve esse despertamento. Foi através dos pergaminhos da palavra do Senhor que estava esquecida no templo, abandonado, há mais ou menos 57 anos, desde o tempo do avô de Josias, Manassés, e a mudança brusca nessa época de Josias foi quando se achou o livro. É interessante como muitas vezes nós não valorizamos a palavra de Deus, nós não valorizamos aquilo que o Senhor deixou para nós. Muitas vezes nós valorizamos o jardim dos outros e não o nosso jardim. Se nós não valorizamos nossa palavra, como nós queremos servir o Senhor? Aí fala em 2 Reis, capítulo 22, começa assim, primeira atitude como é comparado Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedita, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os seus caminhos de Davi, seu pai, e não se apartou nem para a direita nem para a esquerda. A primeira atitude do nós como crentes é seguir um caminho reto, de acordo com a vontade dele. Muitas vezes queremos seguir nossos próprios caminhos, com as nossas próprias atitudes, com nossas próprias vontades, sem consultar o Senhor. E a palavra dele nos dá esse leque enorme, como seguir a ele, de que forma. Josué também fala no final da vida dele, falando para o povo de Israel, escolhei agora quem servais. O Senhor nos dá essa escolha. Quem queremos servir? A ele ou a esse mundo? Quando o povo de Israel, Josué partiu, e aqueles homens também do seu tempo e outra geração partiu, o povo de Israel começou a fazer coisas de acordo com a vontade deles. E como vê aqui hoje também, a mesma coisa, aqui em Josias, o povo tinha esquecido completamente do Senhor. Estavam adorando outros deuses, fazendo as coisas de acordo com a vontade deles. Fala que o rei Manassés, o avô de Josias, sacrificava os seus próprios filhos,
criou altares dentro da casa do Senhor, prostituição, idolatria, feitiçaria, tudo que desagrada o Senhor, o rei Manassés trouxe para a casa do Senhor, introduziu no povo de Israel. E como há uma mudança? É interessante que parece que para o mal, para as coisas erradas, nós temos mais apego do que para as coisas certas, onde tinha que ser o contrário, tinha que ser uma mudança. Nós temos que ter nojo do pecado, nojo das coisas erradas e valorizar as coisas certas. Mas aqui fala que um jovem, na biografia aqui falada, que ele não se desviava, ele seguia um caminho, um padrão. Qual o nosso padrão? A Bíblia Sagrada. Não existe outro padrão. Existe um caminho. Não existe duas verdades na palavra do Senhor, existe uma verdade. Se existe duas verdades, a outra é mentirosa, é a nossa vontade, onde não valorizamos o que o Senhor tem deixado para nós. Porque hoje a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, uma igreja que é chamada de imaculada, uma igreja perfeita, e hoje está nesse estado desmoronando. Porque hoje, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, não todos, porque sempre existirá o remanescente fiel, não temos mais aquela alegria de servir o Senhor, não temos mais aquela alegria de estar com o Senhor, de orar o Senhor, de ler a palavra dele, de meditar, de valorizar o que o Senhor deixou para nós. Hoje nós não sabemos que vamos encontrar quando entramos no local onde se fala que é a casa do Senhor. Tantas coisas esquisitas, tantas coisas erradas. Tentamos introduzir coisas no meio da igreja do Senhor que não é a vontade dele e aceitamos. Se calamos como covarde, como não queremos ser taxados como radicais, onde a palavra fala para nós permanecermos naquilo que nós conhecemos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, fala assim: a palavra do Senhor, capítulo 1, de versículo 13 a 16, fala assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente da graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Não é eu que estou falando, não é outro irmão que está falando, é o próprio Senhor que está falando para Pedro ali na sua carta. Sede santo, transformação, regozijo. E a primeira atitude que o rei Josias tomou, como nós temos que tomar quando nós erramos, é se humilhar. Vamos ler lá na carta 22, de 11 a 13. Segundo Reis 22, 11 a 13. Atitude de um arrependimento, de um avivamento, de uma nova vida. E cedeu depois que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Uquias, o sacerdote, e o Aicão, filho de Safã, e Acabor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por toda a Judá, acerca das palavras desse livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto está escrito. Mudança de comportamento, de atitude. Josias tomou uma atitude. Qual foi essa atitude? De seguir o Senhor, de não se contaminar com aquilo que estava errado. Foi falado. Ele ouviu, deu valor que foi falado. Quando Daniel foi levado para a Babilônia,
A primeira atitude dele com seus amigos ali foi não se contaminar. Quando José foi levado para o Egito, sozinho, mas ele tinha um Senhor com ele, ele não se contaminou com a mulher de Potifar e com as coisas do Egito. Pelo contrário, ele foi luz naquele mundo de trevas. Daniel e seus amigos foi luz à Babilônia. E hoje a igreja de Cristo está sendo luz. Não, eu estou sendo luz. Eu estou valorizando a palavra do Senhor. Eu estou reconhecendo meus erros perante a palavra do Senhor. Eu tenho pedido perdão verdadeiramente ao Senhor, buscando o alvo, que é Cristo Jesus, uma vida diferente, que faça diferença nesse mundo corrompido pelo pecado. Será que eu estou fazendo diferença? Será que nós, irmãos, estamos fazendo diferença nesse mundo enquanto Cristo não volta? Será que nós estamos valorizando cada dia a palavra do Senhor? Será que nós temos fome da palavra do Senhor? Será que nós temos sede da palavra do Senhor? Ou será que a palavra do Senhor, nós estamos criando uma barreira para a nossa vida mundana? Nossas vidas de pecado. Um irmão fez um comentário na revista ID há 18 anos atrás. Eu vou só ler o que ele falou há 18 anos atrás. E eu estava lendo, ele fala sobre o rei Josias, mesma coisa. Olha só que interessante. Ele está falando agora para nós, como igreja. Atualmente estamos a presenciar o desmoronamento das igrejas locais. Elas estão longe do padrão divino, não conhecem a presença do Senhor. O pecado entre os membros manifesta-se quase semanalmente. Os escândalos entre os crentes estão a prejudicar o testemunho de Deus e das igrejas locais. O nome do Senhor está sendo arrastado para a lama das nossas desgraças. Está arrastado para a lama das nossas desgraças. Os crentes têm se esquecido dos seus votos solenes, feitos na presença do Senhor e da igreja local. Vivem desavergonhados, vencidos e não se preocupam, nem estão aí com a miséria em que se encontram. Essa arrogância, face à gravidade dos acontecimentos, revela que tais pessoas nunca tiveram uma experiência real com Cristo e não conhecem o caráter verdadeiro de Deus. Será que o irmão que escreveu esse comentário há 18 anos, ele está mentindo? Agora, como vamos voltar? Primeiramente, com um avivamento, é reconhecer nossos erros, reconhecer. Vemos isso quando existe uma liderança realmente respaldada na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, os outros irmãos, os membros dessa igreja local, vão ver a diferença e vão se manter nesse padrão. De repente, nem todos, mas aqueles irmãos da liderança têm que ser exemplo, tem que mostrar. Nós não possamos passar a mão na cabeça de ninguém, nem tomar partidarismos, mas nós temos que confiar no Senhor, obedecer ao Senhor. Não podemos se acomodar com as pessoas ao nosso redor, o que vai falar o outro irmão, um ou outro, mas temos que valorizar aquilo que o Senhor deixou para nós. Segundo ponto, obedecer a palavra do Senhor. Sem obediência, não tem como haver avivamento. Sem obediência, não tem como haver mudança. Tem um hino que fala, é confiar sem obedecer, se contente com Cristo. Se nós não obedecemos ao Senhor, como nós vamos obedecer às autoridades? Como vamos ser bons maridos, boas esposas? Como vamos ser bons funcionários? Como vamos ser bons patrões? Não existe. Se nós não obedecemos a palavra do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, como nós vamos ser bons vizinhos, bons filhos de Deus? Não existe. Temos que valorizar. A mudança veio. A mudança veio e trouxe para o reinado de Joseli paz, alegria. Olha só o que fala
a palavra do Senhor, lá em 2 Reis, como já lemos 22, 3, 2 Reis 22, de 11 a 13, agora de 2 Reis 23, versículo 3. Fala assim, a palavra do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que está escrita naquele livro. E todo o povo esteve por esse concerto, todo o povo concordou e obedeceu a palavra do Senhor. Aí já tem um bom começo para um avivamento, um despertamento. Um exemplo claro, uma ilustração, podemos falar assim, é quando nós vamos no médico fazer um exame. Primeiro vamos fazer um check-up, ver o que está acontecendo na nossa vida, e o médico passa aqueles exames para nós fazermos, de sangue, elétrico, tantos outros exames que precisam, às vezes, fazermos, né? E nós fazemos esses exames e levamos de novo para o médico para ele olhar, e ele fala, você tem que fazer isso, aquilo. Se nós não fazermos isso que o médico está falando, não tem mudança. Vamos acabar ficando piores nas nossas vidas, vamos acabar até podemos morrer, porque nessa nossa rebeldia de não obedecer o que o médico está falando. Você tem que tomar aquele remédio que vai fazer isso e isso. Não vou tomar porque é besteira. Muitas vezes a gente falamos isso também para falar do Senhor. É besteira, é antiquada. Isso aí é para o passado. Isso não tem mais valor para nós. Mas quando nós valorizamos a palavra do Senhor, tem mudança. As pessoas veem a diferença. Vê a diferença no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Quando nós começamos a se abster das coisas desse mundo, como nós não começamos a não se contaminar, valorize, irmãos, a palavra do Senhor, valorize a oração. Vemos que quando vamos falar que tem participar da reunião de orações, é sempre um pequeno grupo. Como vamos para o estudo, sempre um pequeno grupo. Como vamos para a escola dominical, sempre aquele mesmo grupo. E quando vamos participar da ceia, ainda é pior ainda. É pior ainda. Que quando nós vemos aqueles irmãos e irmãs se levantando, indo embora, às vezes tem alguma coisa pode estar acontecendo. Algum problema naquele dia. Mas todos os dias vemos, todos os finais de semana, todos os domingos, nós vemos os mesmos irmãos e mesmas irmãs se levantando. Como há uma mudança de vida na nossa vida? Como queremos seguir o Senhor? A ceia do Senhor não é uma obrigação, é um privilégio e uma obediência. Quando o Senhor Jesus Cristo está falando lá, fazer isso em memória de mim, não é ele está fazendo um pedido, é uma ordenança para a igreja, para todo crente do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se você não valoriza isso que Cristo deixou, não há um avivamento, não há um despertamento da tua vida. Você pode querer servir o Senhor, mas você não vai conseguir servir o Senhor. Nós obedecemos esse mundo cabalmente, mas quando chegamos à palavra do Senhor, nós se rebelamos. O maior privilégio do cristão, quando ainda está nesse mundo, é participar da mesa do Senhor, participar daqueles emblemas. Só ficamos impedidos de participar desses emblemas quando nós estamos em pecado. E mesmo assim, quando nós confessamos nosso pecado, Ele nos purifica, nos conduz de novo a participar desse privilégio. O terceiro aspecto do despertamento, do avivamento, é quando nós temos temor pelo Senhor, respeito pelo Senhor, valorizamos ao Senhor.
Como botamos o Senhor em primeiro lugar em tudo. Tem um hino também que fala, tudo entregarei. O que nós estamos entregando ao Senhor? A nossa vida de qualquer jeito ou a vida de um padrão que Ele quer? Quando Josias foi participar ali com o povo de Judá, de Israel, de todo aquele povo, da Páscoa, naquela época se celebrava a Páscoa, a libertação do povo do Egito, ele fala aqui bem claro, olha só como é que foi, como eles participaram da festa da Páscoa. Tudo aquela imundícia que existia entre o povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, foi tirado. E eles pôde participar da Páscoa. Irmão, não podemos servir o Senhor com as nossas vidas mundanas. Não podemos servir o Senhor com as nossas vidas em pecado. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. Como nós queremos servir o Senhor. Olha só como é que fala, como eles participaram da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, desculpa, 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo, celebrar a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco o rei de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, se celebrou a Páscoa ao Senhor de Jerusalém. Olha só, celebrou a Páscoa em Israel. Fala que desde o tempo de Samuel até os tempos, daquele tempo que ele foi o último rei, não se participou, nunca se celebrou uma Páscoa tão grandiosa ao Senhor. Aquilo que estava impedindo a comunhão com o Senhor foi tirado. Eles se arrependeram. Aquilo que estava impedindo de podermos anunciar boas nas nossas vidas foi tirado. Mas começando por ti e por mim. Começando por nosso coração. Se não há mudança, se não há arrependimento do nosso pecado, se não há uma vida santa, como podemos ser adoradores do Senhor? Cada vez mais a igreja está indo para o buraco. Não tem força espiritual. Não tem alegria. Não tem amor. Não todas, porque sempre tem um remanescente fiel. E para já encerrando, aconteceu há pouco tempo, nos Estados Unidos agora, deve ter uns 2 meses, 3 meses, mais ou menos, uma morte de um homem, uma lamentável morte ali para os policiais que participaram daquela operação, e teve uma grande comoção, uma grande revolta de racismo. Não, isso é porque aquele senhor era escuro, e foram para a rua, fizeram manifestação, não só nos Estados Unidos, mas também em alguns países. Mas aqueles policiais, como aquele povo fazendo aquela manifestação, aquilo só acaba quando vem do fundo do nosso coração de se arrepender. Não adianta nós irmos para a rua, criticar o governo, criticar os policiais, criticar isso, aquilo, se dentro de nós não há mudança também. Uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Não adianta eu falar que o governo é corrupto, que os empresários são ladrões, que isso, aquilo faz tudo errado, se eu também faço também, mas eu acho que o meu pecado é menor que os outros. Igual aquela mentirinha. A mentirinha não tem consequências, isso é uma coisinha pecado, é uma coisa pequenininha. Mas esquecemos que o pai da mentira é o diabo. E nós não confessamos esses pecados, que achamos que não tem valor, e tem valor. E a nossa vida cada vez mais não tem esse despertamento. Irmãos, vamos reconhecer que só podemos ser vitoriosos quando valorizarmos a palavra do Senhor. Só vamos ser vitoriosos na nossa vida espiritual, na nossa vida com o Senhor, quando valorizar o que Cristo fez por nós naquela cruz. Ter uma vida santa, atitudes santas, mãos santas,
pensamentos santos, corações santos. Que o Senhor possa abençoar essa lição, uma lição tão rica, uma lição tão abrangente, que possamos valorizar a palavra do Senhor. Um grande abraço a todos. Amém.